empresário, oi empresária, aqui Cláudio Mello trazendo mais dicas e estratégias de como você melhorar o seu negócio. E eu posso assegurar com certeza que essa é a pergunta que eu mais ouço. Frequentemente alguém me pergunta, Cláudio, por que eu vejo tantas empresas abrindo e 1, 2, 3 anos depois a empresa fechou, mudou de lugar, ninguém mais sabe da empresa? E o Sebrae, ele tem uma estatística que diz que 80%, veja bem, 80%, a cada 5 empresas, 4 fecham as portas antes de completar 2 anos. Isso é um índice de mortalidade gigantesco. E por que as empresas quebram? As empresas quebram por uma série de erros, uma série de equívocos e também por despreparo do gestor. Por que eu digo despreparo? O gestor geralmente abre uma empresa por 2 motivos. Você pode abrir uma empresa devido a uma oportunidade, ou você pode abrir uma empresa devido a uma necessidade. Veja, o que seria uma necessidade? O trabalhador tinha carteira assinada, recebia seu salário corretamente todo final do mês, sustentava sua família, tudo normal, de repente vem a pandemia e ele é mandado embora. E ele recebe todos os direitos trabalhistas, FGTS e tudo mais, pega aquele dinheiro da rescisão e resolve montar o próprio negócio. No exemplo de uma padaria, se o padeiro fosse mandado embora, um dos caminhos que ele escolheria é: vou montar minha própria padaria em casa, ou vou fazer pães para vender. Parece coerente. O problema é, ele é padeiro. Ele sabe fazer pães. Ele não é gestor de padaria. Ele não estudou administração. E outra coisa que eu sinto te informar é que faculdade de administração não prepara você para ser empresário. Prepara você para ser empregado. Isso quando prepara. E eu posso te dizer isso com convicção porque eu fiz faculdade de administração e quando eu terminei a minha faculdade eu não me sentia preparado para montar uma empresa, para administrar uma empresa. Então a faculdade não vai te dar as ferramentas que você precisa no dia a dia. A faculdade vai te ensinar casos internacionais que não tem a ver com a tua realidade, de multinacionais, então você vai aprender sobre a Apple, você vai aprender sobre a Coca-Cola Internacional, sobre a Xerox, e são casos de sucesso que funcionaram e que hoje são dados nas faculdades, mas que não tem nada a ver com a tua realidade. Se você tentar aplicar isso no teu negócio, não vai dar certo. Você vai perder tempo e dinheiro. Então, o padeiro que teve o trabalho rescindido, teve a sua função rescindida e resolveu virar dono da própria padaria, ele está tentando empreender por necessidade. Vai dar certo? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não sabe uma série de ferramentas que ele precisa para gerir o negócio. Agora, a mesma pandemia pode também trazer oportunidades. A maioria das empresas sofreu com a pandemia. Boa parte delas fechou. Agora, oportunidades de mercado se abriram também com a pandemia. E algumas pessoas até ganharam muito dinheiro. Então, antes de te mostrar aqui os motivos por que as empresas quebram, eu queria te contar um pouco da minha história. Como eu te disse, eu sou formado em administração. E quando eu terminei minha faculdade, eu não me senti capaz de administrar uma empresa, de montar meu próprio negócio. Então eu fui fazer um MBA, fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, em empreendedorismo, em gestão empresarial. Fiquei lá 2 anos e meio, 3 anos fazendo pós-graduação MBA em gestão empresarial. Saí do MBA, já me sentia um pouco mais preparado, mas não completamente apto a ter o próprio negócio. E resolvi fazer um mestrado. No mestrado, eu não aprendi nada de administração, não aprendi nada de como administrar uma empresa, aprendi como dar aula, aprendi a como ser um pesquisador, como ser um cientista de informações. E quando eu saí do mestrado, eu recebi um convite de uma empresa dizendo: precisas de instrutores empresariais. E nessa empresa, sim, eu fiquei 3 a 4 anos em treinamento,
conheci aprofundadamente as ferramentas mais usadas na gestão dos negócios. Essa empresa me fez viajar pelo Brasil inteiro, me capacitou nas mais diversas áreas. Tive muita experiência, viajei quase todo o Brasil, conheci vários empresários e várias realidades, vários nichos de mercado, vários tipos de negócio. Consegui com isso um know-how tremendo que, junto com as ferramentas que me foram ensinadas, me tornaram hoje capaz de prestar uma consultoria com segurança, orientar você, empresário, no seu pequeno negócio e te mostrar que de tudo que existe, você não precisa saber de tudo. 20% de todas as técnicas é suficiente para gerar 80% de um resultado positivo. Quem disse isso foi Vilfredo Pareto. Ele criou o Teorema de Pareto, ou Teoria de Pareto, que dizia que 20% de esforço gera 80% de resultado. Então, eu não preciso conhecer todas as técnicas, todas as ferramentas de administração, até porque eu ficaria louco. Não existe tempo hábil para aplicar tudo de uma vez só no seu negócio. Se você dominar 20%, você vai ter 80% dos resultados. Mas, Cláudio, e os outros 20% de resultado? Olha, duas questões. Os outros 20%, você corre atrás com ferramentas específicas, não há problema nenhum. E os outros 20% que ficaram faltando, se você faltar apenas 20% para chegar no 100%, você vai estar à frente de 90% dos empresários de pequenas e médias empresas. Então, 80% de resultado é um resultado excelente que 90% dos empresários não alcançam, ok? Então, assim, o que eu preciso te contar? Ferramentas que são essenciais, e eu vou te demonstrar algumas, na verdade vou listar algumas ferramentas aqui, para que você não perca tempo nem dinheiro. Então, algumas coisas eu preciso destacar aqui para você. Primeira coisa, a pandemia. A pandemia trouxe grandes oportunidades. Claro, não posso ignorar que também trouxe muito prejuízo, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu o emprego. Só que agora, depois da pandemia, quando isso estiver resolvido, vão ter menos concorrentes no mercado. Vai ter excesso de mão de obra. Ou seja, depois da tempestade, vai vir a bonança. Ou seja, vai vir a calmaria. E essa calmaria é benéfica para que você abra novos negócios, desde que seja por oportunidade e não por necessidade. Então, como eu te falei, 80% das pessoas que montam empresas quebram em menos de 2 anos. Quem diz isso não sou eu, é o Sebrae. E o que acontece quando uma pessoa quebra? A pessoa perde duas coisas valiosas. Ela perde tempo, porque ela se dedicou de corpo e alma àquilo, ela deixou de estar com a própria família, ela deixou de ter o lazer dela, ela fez de tudo para que aquilo fosse à frente, para que aquilo desse certo, mas principalmente ela perdeu dinheiro. E às vezes você só tem uma chance de dar certo. Às vezes você quebra e não tem chance de tentar outra vez. Então o que eu queria te mostrar? Existem ferramentas que são assim essenciais. Imagina uma caixa de ferramentas para um mecânico ou uma caixa de ferramentas para um eletricista. Se você chegasse para o eletricista e dissesse assim, ó, você tem 100 ferramentas aqui, você pode escolher só 20. Ele te diria o seguinte, olha, com essas 20 ferramentas que eu escolhi, eu consigo resolver 99% dos problemas. Então você tem aqui, por exemplo, uma planilha ou uma tabela onde você lista os seus custos, e esses custos eles vão ser divididos em custo fixo e custo variável, ok? Você vai ter aqui um balanço, que é o seu balanço patrimonial, e a maioria das pessoas não sabe interpretar um balanço, faz o balanço só porque a lei manda, na verdade nem faz, né? Delega para o contador mesmo fazer e nem toma conhecimento daquilo, mas o balanço patrimonial te traz informações importantíssimas e o fluxo de caixa. Essas são 3 ferramentas fundamentais. Aí você fala, caramba, com 3 ferramentas eu administro uma empresa?
eu administro a parte econômica e financeira de uma empresa com 3 ferramentas? Eu te digo sim, porque cada uma dessas ferramentas se desdobra em várias funções. Então a planilha, ela vai te trazer pelo menos aqui umas 8 coisas que você pode abstrair dessa planilha. O balanço vai te trazer índices aqui, uns 4 ou 5 índices. E o fluxo de caixa vai te trazer aqui umas 3 ou 4 informações. Então, com essas 3 ferramentas, você vai ter acesso aqui a 15, 20 índices que vão fazer com que você saiba a saúde econômica e financeira da sua empresa. Isso só para começar. Então, ó, 1, 2, 3, que viram 15 índices de interpretação. Por exemplo, as pessoas me perguntam quais são os índices, né? Quais são as principais coisas que eu devo olhar antes de escolher um negócio? Bom, minha primeira dica, escolha um negócio que você gosta. Porque você não vai conseguir trabalhar 20, 30 anos, montar uma empresa e ir para lá todos os dias se você não gosta. Mas ok, se você já ultrapassou essa etapa, tipo, Cláudio, eu já sei o que eu quero fazer, já sei o que me brilha os olhos, eu só quero saber se vale a pena. Pô, legal. Então você tem aí 2 índices que são muito interessantes. Um se chama lucratividade e o outro se chama rentabilidade. Olha que interessante. Da onde vêm esses índices? Esses índices são 2 índices que vêm aqui do balanço patrimonial e também a planilha de custos pode dizer isso também. Então, o que seria a lucratividade? Seria o seu lucro dividido pelo seu faturamento. Cláudio, o que é faturamento? Sua venda. Ok? E aí tem a rentabilidade. Rentabilidade é o seu lucro dividido por seu investimento. E aí você pensa, tá, mas qual dos 2 índices é melhor? Qual dos 2 eu tenho que olhar primeiro? Com qual dos 2 eu baseio o meu negócio? E eu te digo uma coisa, os 2. Você precisa ver tanto se o seu negócio é lucrativo quanto se o seu negócio é rentável. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos, tá? Um carrinho de pipoca, vou anotar aqui, ó. Carrinho de pipoca e uma máquina de sorvete. Estou dando 2 exemplos simples, mas que você pode levar para a sua realidade de uma forma aumentada, tá? O carrinho de pipoca aqui, por exemplo, pode ser uma moto que você vai precisar para trabalhar. E a máquina de sorvete, por exemplo, pode ser uma van. O que eu estou querendo te mostrar aqui é um investimento pequeno e um investimento maior. É isso que eu estou te mostrando. Estou comparando 2 negócios. Então, se eu perguntasse para a pessoa, o que você gosta de trabalhar? E ela me dissesse, pode ser tanto com pipoca quanto com máquina de sorvete, eu gosto das 2 coisas, eu sugeriria a essa pessoa que analisasse a lucratividade e a rentabilidade dos 2 negócios. Então, vamos lá. No carrinho de pipoca, ela me disse que teve R$50 de lucro. Vou colocar aqui, ó, lucratividade. Ela teve R$50 de lucro e ela teve uma venda de R$90. Foi o faturamento dela, ou venda dela, ok? Então você vê que o carrinho de pipoca, ele traz uma margem de lucro muito interessante. Deu quanto aí? 0,55. 0,55. O que esse 0,55 quer dizer? Quer dizer que se você multiplicar isso por 100, você vai perceber que o carrinho de pipoca deu 55% de lucro. Ok? Essa é a lucratividade. E a rentabilidade dele? Vamos lá. Ele te deu R$50 de lucro, lembra? Deixa eu fazer uma linha aqui para a gente separar as 2 coisas. Ó. Vou fazer uma tabela aqui para a gente organizar. Para ficar bem legal esse nosso exemplo. Pronto. Ele te deu R$50 de lucro e um carrinho de pipoca, vamos colocar aí que você investiu, sei lá, R$500 para comprar um carrinho de pipoca usado.
Você teve 50 de lucro e investiu R$ 500. A conta aqui vai dar 0,1, não é isso? Legal. Mais uma vez, você vai multiplicar por 100 e você vai ter uma rentabilidade de 10%. Isso aqui é a rentabilidade. Ok? Então, vamos gravar esses números aqui, ó. 55% de lucro, 10% de rentabilidade. Por enquanto, eu não comprei nem o carrinho de pipoca, nem a máquina de sorvete. Eu estou sondando o mercado. É o que todo empresário deveria fazer. Antes de entrar no negócio, eu vou estudar o negócio antes. Vamos lá. A máquina de sorvete, em um dia, ela te trouxe um lucro de R$ 200. E ela te fez uma venda aqui de R$ 400, por exemplo. Se você fizer essa conta, você vai achar aqui 0,5. E se você multiplicar isso aqui por 100, você vai ver que ela trouxe uma lucratividade de 50%. De lucratividade. Aqui é a lucratividade. Então, percebe uma coisa. Primeira análise. A pipoca dá uma leve lucratividade maior do que a máquina de sorvete. Por quê? Porque a margem de contribuição da pipoca é maior. Meu lucro é maior em relação ao meu faturamento. Agora, se você comparar a rentabilidade, veja a diferença. Rentabilidade. Eu tive 200 de lucro. Agora, meus amigos, para comprar uma máquina de sorvete daquela tipo casquinha, sorvete expresso, você vai gastar no mínimo R$ 16.000 se ela for uma máquina barata, tá? Uma máquina usada, em boas condições e tudo mais. Se você quiser uma máquina top, você vai gastar uns 25 se ela estiver nova. Isso vai dar uma rentabilidade de 0,0125. 0,0125. Vamos colocar 0,1012. E quando você multiplicar por 100, você vai achar 1,2% de rentabilidade. Perceba, a margem de lucro é parecida, a lucratividade é parecida, só que a rentabilidade do carrinho de pipoca é 9 vezes maior do que da máquina de sorvete. O que isso quer dizer? Os dois vão trazer lucros parecidos, mas como eu tenho que investir muito mais para ter uma máquina de sorvete do que invisto para ter um carrinho de pipoca, a rentabilidade é puxada para baixo. Então, se uma pessoa tivesse na dúvida e dissesse, olha, eu tenho R$ 16.000 para investir, compra um carrinho de pipoca ou compra uma máquina de sorvete? Eu diria o seguinte, compre 9 carrinhos de pipoca. Monte uma rede de carrinhos de pipoca. Distribua esses carrinhos de pipoca na porta da igreja, na porta do cinema, na porta das escolas e monte uma rede de carrinhos de pipoca que você vai estar multiplicando o seu lucro por 9, em vez de empatar todo o seu dinheiro numa máquina de sorvete que vai te trazer uma lucratividade muito parecida. Bom, outra coisa muito importante que faz com que as pessoas quebrem, a pessoa ela foca na venda de um produto. Então assim, ela foca, estou vendendo pincel. Não, você não está vendendo pincel. Você está vendendo uma experiência. A Pilot, que é a fabricante desse pincel aqui, o que ela está vendendo é qualidade. É essa qualidade que você está vendo aqui, com essas cores nítidas, que está sendo vendido. Quando a Audi vende um carro, ela não está vendendo um carro, ela está vendendo uma experiência, ela está vendendo um status social de você andar de Audi. Quando você compra um Volvo, por exemplo, você está comprando segurança, você não está comprando um carro. E quando você está vendendo um hambúrguer gourmet, o que você está vendendo ali é uma experiência gastronômica. Se você não vende hambúrguer gourmet, você vende aquele X-tudo podrão, o que você está vendendo é a alimentação, ponto final. Você está saciando a fome da pessoa. Quando você vende um hambúrguer gourmet, você está vendendo uma experiência gastronômica. Então você tem que entender bem o posicionamento do seu produto e muitas empresas quebram porque não sabem vender o produto. E várias consultorias já fiz de que o mesmo produto estava
posicionado errado, sendo oferecido de forma errada, e quando ele foi reposicionado, foi vendido, foi colocado de uma forma melhor, ele passou a vender o dobro ou o triplo. Então a gente tem que olhar aí o seu posicionamento de mercado. E outra coisa, em relação ao teu marketing, existem apenas duas coisas que vendem produtos, tá? Via de regra, produtos vendem ou por desejo ou por necessidade. Existem só esses dois caminhos. Mas, Cláudio, não existe venda por impulso? Existe, mas a pessoa se arrepende, às vezes volta para trocar, e assim, não é uma venda sustentável. Então, como que a gente alavanca negócios? Trabalhando desejos e necessidades das pessoas. Então, talvez por isso alguém tenha quebrado ou a empresa não está indo bem. Então, foca teu produto em desejos e necessidades, é outra dica que eu tenho para te dar. E outro grande erro que as pessoas têm, que os empresários têm, é não fazer pesquisa. Cláudio, para que serve pesquisa? Pesquisa não é algo muito caro, muito complicado, muito demorado? Não. Pesquisa é fácil, é rápido e custa muito pouco. A questão é que a gente faz pesquisa para saber a opinião da pessoa mais importante para a empresa. E a pessoa mais importante para a empresa não é você, empresário, não sou eu, consultor, não sou eu, instrutor. A pessoa mais importante para a empresa se chama cliente. A questão é que você só sabe o que ele está pensando se você perguntar. E você tem que perguntar as coisas de forma correta para que ele possa te responder isso com imparcialidade. Então, assim, você não pode entrevistar seus amigos, você não pode fazer perguntas tendenciosas. Por exemplo, se eu quero abrir uma loja de brigadeiros, a minha primeira pergunta para um potencial cliente não é: você gosta de brigadeiros? Uma pergunta imparcial seria: o que você gosta de comer nas horas vagas? Olha quantos produtos ele poderia me dizer antes de falar brigadeiro. E outra coisa, eu preciso perguntar para as pessoas certas. Com quem que eu faço minhas pesquisas, Cláudio? Com que tipo de cliente? Com o meu público-alvo. Pô, legal, e como é que eu fico sabendo quem é o meu público-alvo? Seu público-alvo é definido por 4 letras, ó. Você tem que definir qual o sexo do seu público-alvo, se é masculino, se é feminino ou se são ambos os sexos. No caso aqui da loja de brigadeiro pode ser ambos os sexos. Você tem que definir qual é a área de atuação da sua loja. Do tipo, eu vendo só para o meu bairro, para a minha cidade, vendo para o estado ou despacho para o Brasil inteiro? Eu preciso definir qual é a idade do meu público. Tipo, é de 15 anos para cima? É de 10 anos para cima? É menos de 60 anos? Porque acima de 60 anos geralmente não se come brigadeiro? Não sei. Quem define é você. E principalmente, qual é a renda desse público-alvo? O teu produto é um produto popular? Teu brigadeiro custa quanto? De R$2 a R$3? Ou é um brigadeiro gourmet feito com chocolate belga e que custa R$10 um brigadeiro? Tudo isso define que tipo de renda o teu cliente tem que ter para participar do teu negócio. Em outro vídeo eu te mostro como fazer esse cálculo aqui de tamanho de mercado-alvo, tá? Tamanho do teu público-alvo. Agora, além de saber fazer uma pesquisa bem feita, você tem que ter o controle dos números da tua empresa. Não adianta você saber quem é o teu cliente, qual o tamanho do teu mercado, saber o que teu cliente pensa, se você não domina conceitos básicos. E esses conceitos aqui são fundamentais para que você não quebre nos primeiros 6 meses. Se você não souber isso daqui, a chance de você quebrar em menos de 6 meses é enorme. Então, olha só, primeira coisa, tem gente que acha que pagamento, custo e investimento são ou a mesma coisa, ou são coisas parecidas,
ou não tem uma diferença muito relevante entre elas. E, nossa, a diferença é gigantesca. Pagamento é tudo que gera desembolso. Saída de caixa é pagamento. Custo é tudo que a empresa gasta que não é dinheiro, ok? Então, assim, se pagamento está relacionado a dinheiro, custo não tem nada a ver com dinheiro. Por exemplo, eu posso estar dirigindo meu carro está gastando pneu, eu estou tendo um custo de pneu com o meu carro, mas em momento algum eu parei para trocar o pneu do meu carro. Estou dirigindo meu carro, a quilometragem aumentou. Quilometragem é uma coisa que desvaloriza um veículo, então eu estou tendo um custo chamado custo de depreciação. Vou te dar um exemplo aqui do custo de depreciação. E esse custo ele pode acontecer por dois motivos. Ou pelo uso, tipo um carro muito rodado, ou então por ele ter se tornado obsoleto. Um carro, por exemplo, que não é flex, ele só roda álcool. É um carro que se tornou obsoleto. Investimento é um pagamento que presume um aumento de lucro. Ou seja, comprei uma máquina para aumentar minha produção, então com isso terei mais lucro. Contratei mais uma pessoa, fiz um investimento em equipe para quê? Para ter mais lucro. Ou então para melhorar a eficiência da minha empresa. Ou seja, todo investimento presume algum tipo de ganho. Então são coisas básicas que, se você não dominar, você está perdido. O custo, por exemplo, você tem obrigatoriamente que saber que ele se divide em fixo e variável. Cláudio, qual é a diferença? O fixo é aquele que é o mesmo todo mês e o variável é que vem um mês a menos, um mês a mais, ou o fixo é aquele que acontece todo mês e o variável é aquele que não acontece todo mês. É isso? Não, não tem nada a ver. Você tem que perceber, antes de entrar nessa jornada, que custo fixo não tem a ver com a venda. Custo variável só acontece quando tem venda. Não teve venda? Não existe custo variável. O custo variável, eu costumo dizer para os empresários que esse V aqui de custo variável é um V de venda disfarçado. Enquanto que o custo fixo, ele não depende da venda. Isso aqui não existe, senhor. Exemplo de custo fixo, o teu aluguel. Mesmo que você não venda nada, você vai ter que pagar o aluguel. Exemplo de custo variável aqui. Você tem a comissão. O seu vendedor vendeu alguma coisa, você vai ter que pagar a comissão para ele. O teu custo da mercadoria vendida aqui, o material que estava no teu estoque que foi embora, que você gastou aquele material. Por exemplo, eu tenho esse pincel, ele está no meu estoque. Enquanto ele está no meu estoque, ele é meu investimento. Está lá no estoque, paradinho. Na hora que eu vendi esse pincel, ele foi gasto, ele não está mais na empresa. Eu gastei esse pincel, ele saiu da minha empresa. Ele se tornou um custo de mercadoria. Ele só aconteceu porque houve venda. Então ele é um custo variável. Agora, existem custos que podem ser fixos e variáveis ao mesmo tempo. A água, por exemplo, num lava-jato, pode ser a água, por exemplo, de lavar a louça ou a água de fazer o café do escritório, que é um custo fixo. Por que é fixo, Cláudio? Porque mesmo que você tenha 10 carros para lavar ou 200 carros para lavar, a água de fazer o café do escritório provavelmente não vai variar, vai ser a mesma quantidade de café que o escritório vai consumir. Agora, é variável porque se eu lavo 10 carros, eu vou gastar uma quantidade de água para lavar 10 carros, mas se eu for lavar 200, eu tenho uma quantidade 20 vezes maior. Então, água, nesse caso, pode ser tanto custo fixo quanto custo variável. Em outro vídeo eu te detalho melhor isso, não se preocupa. Outras coisas que a gente tem que se preocupar são com custos invisíveis, ou custos que são desconsiderados. A depreciação é um custo que ninguém considera. Você não sai de casa, faz uma viagem e fica pensando, caramba, gastei R$30 de pneu hoje, tenho que botar o dinheiro numa caixinha, se botar R$30 numa caixinha, para daqui a um ano trocar o jogo de pneus do meu carro. Você não faz isso.
Você compra uma máquina de lavar industrial para sua lavanderia, você não pensa, caramba, essa máquina todo mês ela vai perder valor, tanto pelo uso quanto ela vai se tornar obsoleta, e daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou ter que trocar, então eu vou botar R$50 numa caixinha para daqui a 10 anos eu ter aí R$6.000 para trocar essa máquina. Você não pensa assim. Então são custos que geralmente são ignorados, são custos que não são percebidos. E aí você me pergunta, caramba, mas para que eu preciso saber a diferença entre pagamento, custo, investimento, se na maioria das vezes é dinheiro saindo ou alguma coisa se gastando? Simples. A única coisa, o único motivo que te fez abrir uma empresa se chama lucro, ok? Você abre uma empresa para ter lucro, senão você não abriria uma empresa, você continuaria empregado, concorda? E como é que eu acho o lucro? O lucro é o faturamento, que são as minhas vendas, menos os meus custos. Se você não sabe os seus custos, você não sabe o seu lucro. E tem gente ainda que arrisca dizendo o seguinte, não, Cláudio, isso é tranquilo, pô. Faz assim, ó, eu sei o meu faturamento. Tá aqui, que são as minhas vendas, você acabou de falar, ok. Eu não sei os meus custos, mas eu sei os meus pagamentos. Olha que legal. Então, menos os meus pagamentos, eu também devo achar o meu lucro, não é? Não! O que você vai achar aqui é algo totalmente diferente, chamado saldo de caixa. Lucro, senhores, é totalmente diferente de saldo de caixa. Isso daqui é água e óleo, uma coisa não se mistura com a outra. O que é saldo de caixa? É o dinheiro que está dentro da sua caixa registradora e ponto. Só quer dizer que tem dinheiro lá. Agora, olha que louco. Conheço empresas, pessoalmente isso, que têm lucro, mas que estão sem dinheiro no caixa. Ué, como é que isso pode acontecer? A empresa vendeu a prazo, 30, 60, 90, 120 dias, teve lucro com essa operação, só que o dinheiro não está no caixa. Por quê? Porque as parcelas ainda não venceram, o dinheiro não voltou para o cliente. Da mesma forma, conheço empresas que têm saldo de caixa, porque venderam bastante, mas não tem lucro, porque venderam com prejuízo. E esse saldo de caixa aqui, ele se desfaz rápido, porque quando chega o começo do mês, você vai ter que pagar o aluguel, seus funcionários, seus fornecedores, e esse saldo de caixa acaba desaparecendo. Cláudio, então o que importa é lucro, né? Não, o que importa é lucro e saldo de caixa. Saldo de caixa é importante para que você tenha uma empresa saudável e que você consiga honrar com seus compromissos. Senão vai acontecer um negócio chamado descompasso financeiro. Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar alguma coisa e não vai ter dinheiro no caixa. Então é importante você ter as duas coisas. Vamos prosseguir. Tem empresários, e a maioria deles, tá? Isso aqui é essencial, que não sabe, olha que absurdo, calcular o preço de venda. Que coisa de louco. O cara simplesmente abre um negócio e na hora de fazer o preço de venda ele olha o preço do concorrente e coloca um pouquinho mais barato, ou coloca igual. Ou então ele pergunta, se ele herdou o negócio do pai, ele pergunta, pai, que preço que eu coloco nisso aqui? E geralmente o pai fala assim, quanto é que você pagou nisso aqui? Eu paguei 5. Multiplica por 2, divide por 3, que você vai achar o número. Ou multiplica por 3, divide por 2. Da onde saiu uma conta dessa, minha gente? O preço de venda, ele tem uma técnica para saber calcular. O preço de venda, ele é o custo fixo rateado, ou seja, você vai pegar o custo fixo da empresa toda e você vai dividir pela quantidade de produtos que você vai vender ou que você vendeu, isso de forma proporcional, e já tem um vídeo que eu te ensino a fazer isso, mais o custo variável, que é
o valor daquele material que eu comprei, eu paguei o meu fornecedor, mais a embalagem, mais o imposto, mais a comissão e mais outras coisas, mais o meu desejo de lucro, tipo, eu quero ter 20%, quero ter 30%, depende do tipo de produto e depende da região. Isso vai me gerar o preço de venda. Depois de calcular com técnica o preço de venda, aí eu vou olhar para o meu concorrente, para saber se o meu preço está caro ou está barato. De repente o meu preço está caro porque o meu concorrente não sabe fazer preço de venda. E meu concorrente, ele pode estar tomando um prejuízo a cada venda que ele faz. Então, olha que interessante, ele vende um produto e comemora. Caramba, vendi mais um, mas na verdade ele está tomando prejuízo. Vendi mais um, prejuízo. Vendi mais um, prejuízo. E ele, além de estar tendo prejuízo, está impedindo você de ter lucro. Então ele quebra e ainda te leva junto. Então saber fazer preço de venda é fundamental. Da mesma forma que grande parte não sabe dar desconto. O sujeito chega lá e fala assim, me dá 10% de desconto. E você dá. Ou você não dá e perde a venda. A questão é, você sabe por que você deu aquele desconto? Você fez a conta para saber quanto de desconto você poderia ter dado? Provavelmente não. Se você deu desconto a mais, você vai ter prejuízo. Se você não deu desconto, você perdeu a venda. Nos dois cenários, não saber dar desconto é horrível. Você tem que saber quantos por cento de desconto você pode dar em cima de cada produto. Existe técnica para isso, existe macete até, que você pode escrever lá no código de barra do produto o númerozinho que você pode dar de desconto para o cliente, para quando o cliente perguntar, o vendedor não saber a resposta, ter que te procurar toda hora. Não, você coloca lá na etiquetinha de forma disfarçada no código de barra, o vendedor vai saber com exatidão até quantos por cento de desconto ele pode dar. Agora, você só vai saber calcular preço de venda, você só vai saber dar desconto se você tiver conhecimento. E outro conhecimento extremamente necessário é o ponto de equilíbrio. Caramba, Cláudia, é por isso que um monte de empresa quebra. Eu nunca ouvi falar disso tudo. Pois é. E outra, faculdade não ensina isso. Como é que empresário aprende isso? Quebrando, perdendo tempo e dinheiro. Mas eu vou te ensinar nesses vídeos aqui as ferramentas, os 20% de ferramentas que você precisa para o seu negócio não quebrar e para que você tenha sucesso com o seu negócio. Ok? Você não vai precisar fazer uma faculdade para isso. Por que ponto de equilíbrio é importante, Cláudio? Bom, primeiro para você saber aquele momento do mês onde todos os seus custos foram pagos e que dali para frente você começa a ter lucro. Legal? Antes do ponto de equilíbrio não existe lucro, só depois dele. Tá, e o que acontece depois disso? Começa a ter lucro e mais o quê? Aí você começa a ter estratégias de dar desconto para aumentar a venda e aumentar mais ainda o seu lucro. Associar produtos, um produto onde você pode dar um desconto com outro produto que não tem desconto para que você aumente mais ainda a margem de lucro do outro produto sem desconto. Você começa a fazer realmente gestão. Agora, sem conhecimento, é como se você tivesse de olhos vendados andando numa rua escura. Você precisa saber... Te dei uns 30 minutos. Tá. Você precisa saber o tamanho do teu mercado. E além de saber o tamanho do teu mercado, você precisa saber o número dos seus concorrentes. Porque é o tamanho do mercado dividido pelo número de concorrentes que vai te dizer qual o tamanho da tua fatia. E esse número de concorrentes aqui não é uma divisão do tipo, o mercado tem 100, eu tenho 10 concorrentes, então minha fatia é 10. Não, os concorrentes têm tamanhos diferentes. Entende? Você pode estar pegando uma fatia menor do mercado e tendo prejuízo, ou você pode estar pegando uma fatia maior e estar estrategicamente na frente. Mas depende, você precisa saber fazer isso. Outra coisa, você precisa definir o teu nicho de mercado. Existe uma máxima no marketing que diz o seguinte: quem tenta atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Percebe? Então, lembra daquela sigla, sair?
que define seu público-alvo, eu preciso saber o sexo, preciso saber a área, preciso saber a idade, preciso saber a renda. Eu preciso focar num nicho, é como se fosse um alvo assim, ó. Eu fabrico e vendo produto sem lactose para pessoas da terceira idade que moram no interior de São Paulo e que ganham acima de 5 salários mínimos. Beleza, acertei na mosca. Mas para isso eu preciso definir isso aqui primeiro. Eu preciso ter conhecimento e fazer gestão. Outras coisas, além de saber definir a minha fatia de mercado, saber quem é o meu público-alvo, nichar e tudo mais, eu preciso saber fazer propaganda nas redes sociais. Se você ainda fabrica panfleto, se você ainda cola cartaz em poste, me desculpe, você está defasado pra caramba. Se você ainda gasta muito dinheiro com televisão, provavelmente você está defasado. Existe aqui o Google, que você faz propaganda nele através do Google Ads. Existe o Facebook e existe aqui o Instagram. Essas são as 3 principais, mas existe também LinkedIn e tantos outros aqui. Ou seja, você tem que saber como colocar e posicionar a sua empresa nas redes sociais para que as pessoas te procurem. Fazer uma oferta nas redes sociais, colocar uma imagem atraente do seu produto, colocar uma frase que seja interessante e que conquiste ali a atenção do seu cliente e crie nele um desejo. As pessoas chamam isso de gatilhos mentais. Você precisa saber fazer ofertas irresistíveis para atrair esse cliente. Você precisa dominar estratégias que empresas usam de sacrificar um produto, porque levando aquele produto, o cliente vai acabar levando outros produtos também. Então você deve conhecer uma padaria onde o pão é gostoso, mas muito barato. Por quê? Porque quem compra pão também leva leite, manteiga, ovo, queijo, por aí vai. Ou um material de construção onde o saco de cimento é mais barato, mas eles além do cimento vendem argamassa, brita, areia e você acaba levando isso no conjunto. Existe estratégia para isso. E além de saber fazer essa propaganda nas redes sociais, você precisa cuidar da tua autoimagem. Primeiro como gestor. Você precisa saber que imagem que você está passando para a sua equipe. Se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa calma, se você se comunica bem, se você trata bem as pessoas, qual o seu estilo de liderança. Isso é a parte do marketing pessoal do gestor, vamos chamar isso aqui tudo de marketing, mas você também tem que saber como é que está o marketing da tua empresa. Tem muita gente que não para reparar como é que está a própria fachada. A tinta está desbotada, o portão está enferrujado, o uniforme do teu colaborador já até mudou de cor de tantas vezes que ele já lavou e o negócio já desbotou, o cardápio está rasgado, está amarelado, a folha de plástico já soltou. Às vezes, tem muitas empresas que eu conheço, principalmente restaurantes, que a pessoa aluga uma casa de 2 andares, no andar de baixo é o restaurante, no andar de cima os donos da empresa moram. Então, assim, é muito interessante, porque você chega para almoçar no restaurante, você olha para cima, tem um monte de roupa pendurada, cueca, meia, e por aí vai, lençol, sabe? Você tem que cuidar da imagem da sua empresa, da imagem dos seus colaboradores, da sua própria imagem, porque você é o líder desse processo. Outro motivo das empresas quebrarem, estoque. O estoque é um ponto muito fraco de uma empresa. Lá pode acontecer várias coisas. Pode acontecer roubo. Pode acontecer roubo. Seu estoque tem câmera hoje? Você tem monitorado seus níveis de estoque? Você tem um controle de nível de estoque? Provavelmente não. Desperdício. Quebra. Produto caiu da prateleira. Vencimento. Outra coisa muito comum, excesso de estoque. Às vezes o empresário se mata de trabalhar, chega no final do mês, mas eu não vejo a porra do meu dinheiro. Às vezes o seu dinheiro do lucro está lá, empatado em excesso de estoque. E isso é
Isso é cultural nosso. Já visitei várias empresas que o cara me levava para conhecer um andar da empresa e ele dizia assim, ó, você tá vendo aquele para-brisa ali? Aquele para-brisa da variante anos 68. E eu chegava para ele e falava assim, meu Deus, qual a possibilidade desse cara achar um dono de variante 68 na cidade dele de interior para vender esse para-brisa? É mínima. Falei para ele, pelo amor de Deus, anuncie isso na internet, vamos enxugar o seu estoque. E existe técnica para você enxugar o seu estoque. Existe uma técnica chamada curva ABC, onde você classifica os itens do seu estoque por ordem de importância e por ordem de saída. Existe técnica para isso. Tem gente que faz pedido sem olhar o estoque. Conheço uma papelaria que o vendedor chegou para o empresário e falou assim, quantas caixas de CD? CD. E isso não faz muito tempo não, tá? Isso faz 3, 4 anos. O empresário chegou e falou, manda 10. Falei, tudo bem. Assim que o vendedor saiu e eu não quis atrapalhar a venda dele, eu perguntei para o empresário assim, vem cá, quantas caixas de CD o senhor já tem? Ele, não sei não, tem que olhar aqui no sistema. Deve ter umas 5. Quando ele falou deve ter umas 5, a esposa dele começou a rir e falou assim, tem no mínimo 20. E quando a gente foi levantar, tinha 25. Cada caixa vinha com mais ou menos uns 120 CDs. Imagina, 25 caixas vezes 120 CDs, mais as 10 que ele acabou de comprar. Esse cara está vendendo CD até hoje. Falei para ele, monta uma banca na frente da sua papelaria e bota o CD em promoção a preço de custo. Você precisa transformar esse estoque gigantesco de CD em dinheiro de volta para sua empresa. Porque eu não sei se você vai conseguir vender isso tudo daqui a 5 anos. E daqui a 5 anos, provavelmente, as pessoas não vão estar usando mais CD. Vão estar usando pendrive ou qualquer outro recurso. E, meus amigos, você vê quantos motivos nós temos aqui. E as pessoas geralmente contratam uma consultoria. Uma consultoria séria não vai te cobrar menos de 10 mil, tá? Uma consultoria séria que vai te trazer algo de qualidade que você possa confiar. Começa a partir de 10 mil para frente. Uma básica seria 10 mil. Mas a primeira coisa que eles olham são os 4 P's. Isso aqui é bem antigo, da época do Kotler, mas até hoje é válido, tá? E os 4 P's são preço, praça, produto e promoção. Rapidamente, preço você sabe como calcula, te mostrei agora há pouco. Custo fixo diluído, mais custo variável, mais desejo de lucro para achar o preço, depois comparar com a concorrência. Praça, aqui no caso, naquela época que foi criada a teoria, é a mesma coisa que localização. Ou seja, sua empresa está numa rua movimentada, tem fluxo de pessoas, tem estacionamento para as pessoas pararem e entrarem, tem calçada, é fácil de acessar ou fica numa rua estreita. Essa é a questão da localização. Às vezes a sua empresa fica num lugar ruim, mas ela vende pela internet, não tem problema nenhum. Está bem atendido isso aqui. Produto trata tanto do produto em si, que é o conteúdo, né? Se divide aqui em conteúdo, mais embalagem. Às vezes o conteúdo é maravilhoso e a embalagem é horrível. Você compraria o melhor leite se ele viesse embalado numa caixinha assim, onde a foto fosse um pasto queimado com um monte de vacas mortas? Você não compraria. Agora, e se fosse o contrário? Uma caixa onde tem um pasto super verde com vacas holandesas todas gordinhas, um sol maravilhoso, mas o conteúdo é um leite ralo que não tem gosto. Você compraria a primeira vez por causa da embalagem e não voltaria a comprar o produto. Então essa dupla, conteúdo e embalagem, tem que estar muito alinhada. E promoção é a forma de você expor o seu produto. Promoção aqui não tem nada a ver com preço não, tá? Tipo, vou baixar o preço. Não. É a forma como você expõe o seu produto. Se você vai fazer uma ponta de gôndola, se você vai colocar no encarte, se você vai colocar nas redes sociais e tudo mais. Esses são os 4 P's aqui do marketing. Mas uma consultoria séria acrescentaria um 5º P aqui de pessoas. São as pessoas que são a alma da sua empresa, né? E as pessoas são responsáveis por um outro P chamado processo.
São elas que desempenham um processo. Isso quando existe um processo. E quem é responsável por definir esse processo é você, gestor. Ok? Então, assim, as pessoas envolvem um negócio chamado liderança. Porque você recruta, mas você que tem que liderar. E aí existem dois tipos de liderança, né? X e Y. Procura aqui, que você vai achar um vídeo meu falando sobre isso também. Por fim, as pessoas abrem empresas sem ter um planejamento. Cláudio, o que é um planejamento? Basicamente, é como você sair do ponto A e chegar no ponto B, e aqui existem vários caminhos que você pode fazer. Agora, para cada um desses caminhos, que eu vou chamar de cenário, tipo, você tem um cenário otimista, você tem um cenário bom, você tem um cenário normal, você tem um cenário ruim e você tem um cenário pessimista. Você tem que ter um plano para cada tipo de cenário desses. E você tem que ter metas. E você também vai achar um vídeo meu, onde eu te mostro aqui que as metas têm que ser SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Agora, de nada adianta você fazer um planejamento, um plano de ação, se ele ficar engavetado. De tempos em tempos, de mês em mês, de 20 em 20 dias, você tem que fazer reuniões com a sua equipe, passar feedback para eles e tudo mais. Como é que você vai fazer isso? Através da liderança que eu te falei. E essa liderança, ela pode ser X ou Y. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Por fim, eu queria encerrar esse vídeo falando que você tem que ser o capitão do seu navio. Você tem que ser o piloto do seu avião. Eu conto uma história do comandante Moreira que é o seguinte. Imagina que você entrou num voo e assim que você entrou tá lá um sujeito todo de branco, um cap, escrito aqui, capitão do voo, né? E tá escrito aqui, Moreira. E você, tranquilo, dá bom dia, deseja um bom voo, vai para a última poltrona do avião, pega o seu jornal e começa a ler. O voo decola, tudo normal, 15 minutos de voo, e você escuta uma voz familiar perguntando assim, água, açúcar ou refrigerante, senhor? Quando você abaixa o seu jornal e olha, é o comandante Moreira. E você fala, caramba, eu tô na última poltrona do avião, esse cara era para estar pilotando. Se ele está aqui, quem está pilotando o avião? Bom, avião tem piloto automático, sua empresa não. Então, se você está no balcão, atendendo o cliente, negociando com o fornecedor no balcão, recebendo mercadoria, poxa, quem é que está gerenciando a empresa? Quem é que está fazendo a gestão de estoque? Quem é que está colocando as promoções em dia? Quem é que está liderando a equipe? Quem é que está definindo aqui a propaganda? Quem é que está calculando quem é o público-alvo e qual o tamanho dele? Quem é que está calculando o preço do produto, sabendo quando pode dar desconto, calculando ponto de equilíbrio? Quem é que está fazendo a pesquisa? A pesquisa não se faz só uma vez, não. É interessante fazer pesquisa todo mês para você se manter atualizado. Quem é que está e deveria dominar esses conceitos básicos aqui? E aí eu te respondo, por que as empresas quebram? Porque os gestores não se preparam, e quando se preparam, não assumem o lugar dos gestores, não assumem o lugar de piloto da aeronave. Então, durante essa série de vídeos, eu vou te ensinar 20% das coisas que você precisa saber para fazer esse avião decolar, ficar em voo e ter um voo tranquilo. Esses 20% vão te trazer 80% dos resultados que a maioria das empresas não tem. Mas isso é assunto mais para frente, no próximo vídeo. Então, muito obrigado e um grande abraço.